Olá galera, eu sou o Nano e hoje eu tô aqui para falar para vocês o que é Thermal Runaway Protection, por que você deveria se preocupar com ela e como descobrir se a sua impressora tá com Thermal Runaway Protection ativada ou não. Vamos lá? Então, para a gente entender o que exatamente é essa tal dessa proteção contra o Thermal Runaway, a gente precisa primeiro entender como que a sua impressora esquenta, como que ela funciona o sistema de aquecimento da impressora. E para a gente entender isso, a gente vai olhar para o hot end. Mais ou menos a mesma coisa funciona na mesa. Se você tiver uma mesa aquecida, ela funciona de maneira similar. O formato vai ser um pouquinho diferente, mas o princípio de funcionamento é mais ou menos o mesmo. Então a gente tem aqui esse bloco de alumínio todo aqui, todo esse bloco de alumínio é o que a gente chama de hot end. Essa é a parte que esquenta, é aqui dentro que o seu filamento é derretido. O filamento ele entra por cima na garganta, que é essa partezinha aqui de cima. Você tem um dissipador de calor aqui em cima para o filamento não derreter antes da hora. Esse dissipador de calor, a função dele é essa, fazer com que o filamento não derreta antes da hora. E aí o hot end, o bloco do hot end, ele tem 3 furos. Ele tem esse furo aqui, onde está encaixado esse cartucho aqui. Esse furo ele atravessa, ele vai de fora a fora, é um furo na horizontal de fora a fora. Tem o furo do bico, que ele é na vertical também de fora a fora. Dentro do furo do bico, por cima você atarracha a garganta e por baixo o bico, e os dois se encontram lá no meio para o filamento não vazar para o hot end, para o resto do hot end. O filamento é para passar direto da garganta para o bico. E o terceiro furo é um furo pequenininho aqui do lado, que é o furo do sensor de temperatura, ou termistor em português. E esses 3 furos é onde acontece tudo do nosso aquecimento. Esse cartucho aqui, ele é um cartucho de cerâmica e dentro ele tem uma resistência, que é o que de fato faz o hot end esquentar. E aí a placa controladora, ela vai jogando, ela tem um MOSFET, que é mais ou menos uma chave de liga e desliga, e ela vai ligando e desligando essa resistência para encontrar a temperatura certa. E o que garante que ele tenha chegado nessa temperatura certa é o termistor. O termistor ele mede a temperatura com o termistor e vai ligando e desligando a resistência para manter a temperatura correta. O processo que ele usa, a técnica que ele usa para manter essa temperatura é o que chama de PID. Quando o pessoal fala que você precisa calibrar o PID, é calibrar justamente essa relação de quanto tempo ele vai ficar mantendo ligado e desligado a resistência, o hot end, para ele manter a temperatura correta. E aí a gente pode ter algumas situações. Você pode ter, por exemplo, pode vir alguma coisa aqui e arrebentar um fio do termistor. E aí você não vai ter uma leitura do termistor. Então vir alguma coisa, colocar o termistor em curto. Essas duas situações do fio do termistor interrompido vão dar erros de temperatura mínima e de temperatura máxima. É o min temp e o max temp, que não são exatamente thermal runaway. Ele é outro erro. Normalmente é mais comum estar ativo o min temp e o max temp, mas a gente vai aprender a testar também se a impressora tem essa proteção contra curto e falha no fio do termistor. O thermal runaway acontece quando o hot end esquenta, mas de alguma maneira você não consegue ler a temperatura. Por exemplo, o termistor soltou do hot end. O termistor vai continuar lendo a temperatura. Se a gente ligar a impressora, então olha lá, a gente está lendo a temperatura está lendo bonitinha. Mas quando eu mandar esse termistor esquentar, o PID da impressora não vai ter a leitura de temperatura correta para saber a hora que ele desliga a resistência. E essa resistência vai continuar ligada até
derreter tudo. E aí acontece coisas tipo essas fotos que eu estou mostrando agora. Pessoal que queima a casa com impressora 3D. Impressora 3D corre o risco de acontecer isso? Corre, mas o risco é infinitamente reduzido quando você tem um Thermal Runaway Protection, que ele protege justamente disso. Você tem uma leitura incorreta de temperatura. Pode ser o termistor pode soltar fisicamente, pode ter alguma falha dentro do termistor e ele lê a temperatura errada, pode o cartucho da resistência soltar e ela esquentar solta por conta própria. Esse cartucho, se você ligar ele sem o bloco de alumínio, ele brilha vermelho em segundos. Segundos com ele ligado fora aqui do hot end, ele já está brilhando de tão quente que ele está. E o que eu vou mostrar hoje para vocês é justamente como testar todas essas proteções na sua impressora, ver se ela tem essas proteções ativas ou não. Então, o primeiro erro que a gente vai tentar reproduzir é o erro de MinTemp e MaxTemp. MinTemp e MaxTemp é mais difícil a sua impressora não ter proteção, não ter essa proteção de temperatura mínima e temperatura máxima. O que é o temperatura mínima e temperatura máxima? Se você desconectar o termistor, ele vai dar a temperatura fora do... vai dar o mínimo que o termistor conseguiria ler. Normalmente é menos 15 graus. Isso é um indício que seu termistor está desligado. E o MaxTemp é se o termistor entrar em curto. E aí ele vai dar a máxima temperatura que o termistor conseguiria ler. Então vamos lá. O MinTemp é facinho de reproduzir. É só você pegar o fio do termistor, no caso da Ender, esse branquinho mais da frente, e desconectar. A gente desconectar o cabo do termistor e vir aqui na tela. Ela está marcando ali menos 14 graus. E aí se a gente mandar ela aquecer, ele é para dar o erro de MinTemp, porque a temperatura está abaixo da mínima. Então vamos, ó. Esse apito é um sinal de que... eu vou desligar ela. É um sinal de que disparou o erro de MinTemp. Se eu ligar ela de novo, ela vai ligar normal, porque ele só preocupa com MinTemp se você mandar a mesa aquecer. Se eu mandar ela aquecer de novo, ela vai dar o mesmo erro. Mas se eu ligar o termistor de volta aqui, liguei o termistor de volta, ela voltou a marcar a temperatura normal. Agora vamos testar o MaxTemp. O MaxTemp, com o termistor desligado, desliguei o termistor, você vai fazer um curto entre os dois pinos de onde ligaria o termistor. E é para ela disparar o MaxTemp imediatamente. E ela deu MaxTemp, temperatura máxima. Desliguei, vou ligar meu termistor de volta. MinTemp e MaxTemp é difícil a impressora não ter ativo. Mas já que a gente está abrindo ela e testando, vale a pena testar. O próximo agora a gente vai testar é o Thermal Runaway. O Thermal Runaway você poderia testar desconectando o termistor do hot end, que nem eu mostrei para vocês, mandando ela aquecer assim, mas eu não recomendo, é perigoso, porque você vai ter um hot end com a temperatura descontrolada. O jeito mais seguro de testar a Thermal Runaway é desconectando um dos fios do cartucho, da resistência do seu hot end. Então você vai acompanhar o fio que sai do cartucho do hot end e vai ver qual que é o fio aqui na placa. Normalmente é o fio que tem um isolamento diferente. O isolamento dele é um isolamento meio de tecido, porque ele é feito justamente para aguentar alta temperatura, esse isolamento fio. Todos os outros é o plástico, uma borrachinha normal de isolamento de fio. Esse aqui, se olhar de perto, você vê que tem tipo uma textura de tecido. E aí a gente vai pegar um dos pinos da nossa resistência e desconectar. Foca. Câmera focando no lugar errado.
E eu vou desconectar aqui um dos fios da minha resistência do hot end. E aí com esse fio desconectado, eu vou vir aqui no menu e vou mandar ele aquecer. Eu vou mandar ele aquecer, ele está medindo aqui 23 graus, está setado a 85. E ele tem que dar o disparo do Thermal Runaway em no máximo 1 minuto. Se ele disparar, em 1 minuto ele não disparar o Thermal Runaway, sua impressora não tem Thermal Runaway ativo. Então vamos esperar mais um pouquinho. E nosso erro de Thermal Runaway. Aquecimento falhou. Você pode testar isso no hot end e na mesa, mas normalmente se ele estiver ativo em um, vai estar ativo no outro. Depois, só lembra de conectar com muito cuidado os fios aqui de volta. Garante que o fio está bem firme no conector. E pode montar a sua impressora de volta. Se tiver com tudo ativo, lindo, beleza, sua impressora está protegida. Sua impressora não vai tacar fogo na sua casa. Se ele não tiver ativo, baixe a versão mais recente do Marlin. Veja como é que faz a instalação para sua impressora. Eu fiz um vídeo anterior, eu mostrei como instalar o Vanilla Marlin na Ender 3. Se você instalar a versão mais recente do Marlin, o Marlin por padrão tem o Thermal Runaway Protection ativado. Essa firmware que está rodando aqui agora nessa Ender 3 é exatamente o Marlin que eu baixei. Eu baixei ele direto do site do Marlin e só copiei e colei a configuração da Ender 3 e vocês veem que ele tem o Thermal Runaway Protection ativo. As versões mais recentes do firmware da Creality também tem Thermal Runaway Protection ativo, mas as mais antigas não tem. Então eu realmente recomendo que você teste se a sua impressora está com Thermal Runaway Protection ativo. É só soltar um fio do cartucho do hot end e mandar ele esquentar. Se em 1 minuto ela não disparar, assiste o outro vídeo e vê lá como instalar o Marlin mais recente nele. Então pessoal, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Thermal Runaway não é brincadeira, é uma coisa muito séria, muito perigosa, principalmente se você vai deixar a sua impressora funcionar sozinha. Não é a coisa mais recomendada deixar ela funcionar sozinha, mas a gente sabe que tem impressão às vezes que demora 1, 2, 3 dias e em algumas situações é impossível você estar ali 24 horas monitorando ela, e nessas situações ter o Thermal Runaway Protection é indispensável. Não deixem isso acontecer na casa de vocês. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, deem like aí no vídeo. Qualquer dúvida, comentem abaixo, se inscrevam no canal e até a próxima.